Saudações democráticas a todos vocês. Estamos aqui para o último evento deste Lula Day, a presença aqui do Paulo Okamoto, da René de Mello, diretamente de Madrid. Ô Okamoto, eu vou pedir para o trompetista da democracia ficar tocando trompete na alvorada até amanhã de manhã para o Lula. Okamoto, o que você acha? Olha só, gente, sejam todos bem-vindos aqui. Estamos ao vivo pelo canal do Conde, Prerrogativas, Jornalistas Livres e também pela TVT de São Paulo. Estamos em TV aberta, é uma honra muito grande recebê-los aqui. Aniversário do Lula de 78 anos, temos festividades, manifestações pelo mundo inteiro, não só pelo Brasil. Nós temos aqui ainda um clipe com manifestações do mundo todo para o presidente Lula. E eu quero começar aqui saudando René de Mello, diretamente de Madrid. Vou pedir para você fazer uma saudação inicial, René, inclusive saudar o nosso querido Paulo Okamoto também. É um prazer estar aqui, encerrando a semana Lula Day, aqui com chave de ouro no seu programa, junto com o companheiro Paulo, companheiro de luta, que sempre nos ajuda, sempre está disposto, é uma pessoa muito acessível, é uma grande alegria, uma grande honra estar aqui. Gostaria Obrigado, René. Paulo Okamoto, eu tinha falado para você, falei, como você está elegante, que estica toda aí, direta. Olha só que cenário bonito também. Olha, a gente precisa fazer mais encontros desses. Tudo bom, Paulo? Como é que tá? Tudo bem, Conde. Tá tudo certinho. Tudo bem também, né, René? Acho que tá, beleza. Bom, primeiro eu tô falando dos estúdios do Partido dos Trabalhadores aqui em Brasília. O Partido dos Trabalhadores tem investido muito em comunicação, fez esse belo estúdio. Esse aqui não é nem o estúdio principal, é o estúdio 2. Né? Como eu estou aqui em Brasília, eu aproveitei para fazer esse nosso encontro a partir desse estúdio, né? Que é uma alegria muito grande estar conversando com vocês, estar conversando também com os nossos ouvintes, pensando um pouco e refletindo um pouco da trajetória do nosso presidente Lula. Tá bonito aí mesmo, parabéns, o Estúdio Brasil, o Lulinha ali atrás, o bonequinho, com a barbinha branca. Vamos começar aí, tá aí do lado esquerdo, né, Okamoto? Tem que ser do lado esquerdo, né? Ô, René, fala primeiro para a gente como é que está a sua... Olhando o Brasil, depois que o Lula voltou a ser presidente, como é que foi a transição, né? O Lula Day, os comitês Lula Livre internacionais, você é fundadora de um dos comitês, o Comitê de Madrid. Essa transição do momento que foi muito duro para todos os brasileiros para um momento que agora a gente tem democracia, mas tem uma tarefa muito grande pela frente, porque os governos anteriores destruíram tudo, né? Não sobrou quase nada. Fala um pouquinho disso para a gente, depois o Okamoto fala também nessa mesma vibração. Vai lá. Não podemos esquecer que nós não temos um governo do PT. O governo é uma frente ampla, não é só o PT. Então, a gente não pode esquecer isso. Nós vencemos o fascismo. Essa é a grande vitória. Nós vencemos o fascismo. E, para isso, nós tivemos que nos unir com as forças progressistas, tivemos que nos unir contra o fascismo e não podemos pensar que vamos ter um governo como nós gostaríamos de ter. Anteontem, a Anali falava que via o Lula numa corda bamba, que nós estávamos aí junto com ele, né, segurando aí, porque nós temos que apoiar esse governo, né, porque nós vencemos o fascismo, isso não é pouca coisa. Né? E quanto aos comitês, os comitês Lula Livre ainda existem, mas agora nós temos os Comitê Popular de Luta, que vieram com a Nova Primavera, que é um projeto maravilhoso, um projeto freiriano, que nós estamos trabalhando. O Okamoto fez o curso também, eu fiz o curso, né, Okamoto? Você também fez o curso, ele era aluninho lá, ficava bem quietinho, mas ele fez o curso também, do Nova Primavera, um projeto maravilhoso, porque nós queremos voltar às bases, nós queremos nosso partido com código de ética, nós queremos aquele partido que nós fundamos, é isso que nós queremos voltar às bases. Vamos lá, deixa eu... O PT é a sua base. Perfeito. Comprovado perfeito, isso. Olha, deixa eu apresentar
para vocês a Renê e, na sequência, o Paulo Okamoto. Todo mundo conhece, mas a gente sempre é bom sempre a gente ter, inclusive eu quero ter a honra de apresentar, né? Renê Cede Melo, ativista brasileira, mora há 30 anos na Espanha, pedagogo, especialista em educação infantil, com masterclass, né, em transtornos de linguagem, especialista em metodologia pedagógica, gestora e técnica em formação e docência para o emprego, fundou o Comitê Lula Livre de Madrid. Paulo Okamoto, ex-metalúrgico, ex-sindicalista, foi presidente do SEBRAE entre 2003 e 2010, durante o governo Lula, durante os 2 primeiros governos Lula, integrou a diretoria dos sindicatos metalúrgicos do ABC em 1981, no primeiro mandato de Jair Meneghelli, como diretor de finanças, cumpriu mais 2 mandatos como segundo secretário-diretor do departamento jurídico. Em 89, trabalhou como tesoureiro da campanha presidencial do então candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na primeira eleição presidencial direta do Brasil, depois de 29 anos. Foi presidente do Diretório Estadual do PT de São Paulo, é presidente da Perseu Abramo e é diretor do Instituto Lula. Quanta coisa! Paulo Okamoto, um balanço desse momento do Brasil, de lá para cá. Como a Renê disse, não é um governo do PT. O Lula disse isso também mais de uma vez. Fala para a gente como é que você vê esse governo, as dificuldades do presidente e as conquistas até aqui, porque muita coisa já foi feita também. Olha, Conde, eu penso o seguinte, né? O governo realmente é um governo de frente, né? Um governo de frente de partidos mais democráticos, partidos progressistas. Mas por que é importante a gente eleger pessoas como presidente da República, governadores, parlamentares? Porque ao eleger essas pessoas, né, nós ganhamos uma tribuna muito grande, nós ganhamos, vamos chamar, um alto-falante muito grande para explicar as nossas políticas, o porquê das nossas políticas, qual o sentido das nossas políticas, aonde queremos chegar de uma maneira mais exitosa, né? Porque você tem mais oportunidade. O Lula agora é presidente, fala com a imprensa, fala com os principais meios de comunicação do país, pode usar, inclusive, os meios de comunicação do próprio governo, fazer propaganda. Então, é um momento também muito extraordinário para a gente trabalhar o pensamento que a gente tem de uma sociedade que a gente defende, né? Então, quando a companheira Renê fala que nós precisamos fazer o trabalho de base, que nós precisamos voltar um pouco a conversar mais com o nosso pessoal, ela tem razão, né? Mas nós precisamos aprofundar mais ainda. Eu sou hoje presidente da Fundação Perseu Abramo. Eu quis ficar na Fundação Perseu Abramo e não no governo. E por que eu quis ficar na Fundação Perseu Abramo e não no governo? Porque eu acho que a gente precisa preparar melhor os nossos dirigentes. Precisamos preparar melhor os nossos militantes. A gente tem que ter capacidade, né, de organizar melhor a nossa sociedade. Nós temos que entender, não é só falar, é preciso fazer trabalho de base. O que é trabalho de base? Como faz o trabalho de base? Como é que faz a conscientização? Então, nós temos que descer um pouco mais ainda as nossas conversas para a gente ser mais exitosos. E por que eu quero chamar a atenção dos nossos dirigentes? Porque, como a Renê colocou, nós ganhamos essas eleições com uma frente que foi necessária fazer, né? E nós não ganhamos, né, com uma grande margem de voto, certo? Nós ganhamos com 2 milhões e pouco de votos, quase 3 milhões, mas nós não ganhamos com milhões e milhões e milhões de votos na frente. Então, significa que muitos valores conservadores, né, estão sendo comprados pela sociedade, e muitos desses valores vai contra a pessoa que está comprando esses valores, né? E nós temos que explicar, então, o porquê das coisas. Então, nós temos que explicar, por exemplo, não é só anunciar, olha, vamos fazer 1 milhão de Minha Casa Minha Vida. É por que nós vamos fazer e temos que fazer 1 milhão de Minha Casa Minha Vida. Isso permite a gente dar mais politização, mais consciência, para explicar o funcionamento da nossa sociedade durante esses 500 anos, que excluiu gente, né, que tirou gente da terra, que teve escravidão. Então, tudo isso nós precisamos mostrar que existe. Nós precisamos combater rapidamente se nós queremos um país que tenha igualdade, um país que combata a pobreza, um país mais, mais bonito, mais alegre, mais feliz. Então, cada política que a gente faz, nós temos que ter essa capacidade de explicar o porquê. Não só a política, mas o porquê que nós estamos fazendo isso. Temos que ter capacidade de explicar o porquê das cotas, temos que ter capacidade de explicar o porquê da necessidade do financiamento, né, para os estudantes de baixa renda, e isso
é muito politizador. A pessoa pode, nesse processo, politizar, mas isso tem que ser feito de uma forma consciente, né? Que eu chamo de fazer um trabalho de base. E nós precisamos explicar muito, né? Que dá para fazer trabalho de base na escola, dá para fazer trabalho de base no local de trabalho, dá para fazer trabalho de base numa reunião como essa, né? Nós estamos conversando com muita gente precisa entender de que ou a gente começa a explicar como é que nós vamos sair coletivamente, né, da situação que está, ou senão a gente vai ter um mundo, né, de guerra, ou nós vamos ter uma situação da sociedade de disputa, de quadrilha, de bandidagem, e nós não queremos isso, né? Nós queremos um país onde as pessoas possam trabalhar, as pessoas possam viver, possam estudar, pode ter cultura, pode ter lazer, e país feliz, um país, inclusive, que tem a capacidade de ajudar outros países, né, que estão na África, que estão na própria América Latina. Isso tudo é possível fazer, né? O ser humano tem conhecimento para fazer isso. O ser humano tem capacidade para fazer isso. E nós precisamos, portanto, preparar mais gente, porque também não adianta, né, só ficar falando e não estar lá se preparando. Então, é isso que eu me dispus a fazer. Fantástico. A fala do Okamoto me deixa até... Eu estou arrepiado, fico mais tranquilo, porque às vezes a gente sente uma certa confusão, assim, porque é um governo muito amplo, muito grande, né? E a gente está falando do Lula, a gente está celebrando o aniversário do Lula e está tudo interligado uma coisa na outra. E estou muito, realmente, orgulhoso, feliz de saber que o Paulo Okamoto, né, decidiu fazer esse trabalho de base para formar novas gerações. Renê, eu queria que você falasse um pouco disso, baseado aqui nessa fala importante do Okamoto, de novamente refazer as bases, porque vocês, dos comitês Lula Livre pelo Mundo, do evento Lula Day, vocês também fizeram esse trabalho nas grandes cidades do mundo, Tóquio, Roma, Londres, né? Foi um trabalho de convencimento também, não só da comunidade brasileira, mas, por exemplo, vocês falaram para o mundo o que estava acontecendo quando o Lula estava preso lá em Curitiba. Então, passo para você fazer uma resenha desse tema para a gente. Certo. Falando do trabalho aqui, por exemplo. Nós nos juntamos com um pessoal que toda semana pede o fim da anistia dos crimes do franquismo, e a gente tinha um espaço, e toda semana a gente ia lá na Porta do Sol, pegar a assinatura e falar sobre a prisão injusta do Lula. E esse trabalho nós fazíamos juntamente com o pessoal aqui da Europa, as grandes militantes aqui da Europa. Aqui eu tenho uma canequinha aqui, ó. Esse aqui é a esquerda, eu compro da esquerda, que foi a Érica Caminha, a mulher que anda, que é da Alemanha, uma grande militante também. Nós temos aqui várias militantes, cada uma num... Também tem meninos, hein? Também tem homens, mas a maioria são mulheres. Devo dizer, não posso mentir, que a maioria são mulheres. Em cada país nós temos uma. Aí com a bandeira. Também tem homens, mas geralmente são mulheres. Estamos aí na luta. Em cada país tem uma. Em Londres tem a Nara Jararaca, na França tem a Suzette, cada lugar tem uma. E devo lembrar que a última vez que eu estive acho que a última vez que eu estive com o Okamoto foi quando nós fundamos o Comitê Popular de Luta do Japão. Foi muito importante, porque o Japão tem 85% de bolsonaristas. Lá tem uma televisão e a maioria das pessoas brasileiras trabalham nessa televisão. E eles são verdadeiros heróis, porque até apanhar na fila, eles apanharam. Teve um companheiro que foi com a camisa vermelha e chegou quase a apanhar na fila para votar, só porque foi com a camiseta vermelha. Então, conseguir fundar um comitê lá no Japão é uma grande vitória. Estava falando, hoje eles já escreveram para mim, Renê, você vai estar no programa, você vai estar no Lula Day, fala da gente. Então, estou falando aqui com a Companhia de Salto, comitê lá do Japão, um abraço para vocês. Aí, bom, é 5 horas da manhã no Japão agora, né? 5 e pouco, deve estar dormindo. Mas Renê, depois querida, eles vão ver. Deixa eu aproveitar, porque nós temos, parece que a comunidade, né, que celebra a democracia, e evidentemente hoje o aniversário do Lula no Japão é muito grande. Nós temos aqui muitas mensagens de brasileiros que chegou aqui, a gente vai, chegaram aqui, eu vou passar
mais para o final, na metade para o fim do nosso encontro. E eu vou até passar para o Okamoto, porque o Miguel, que é um brasileiro que está há 30 anos no Japão, ele disse, numa entrevista aqui muito boa que ele deu para a gente, ele disse que tem 4,6 milhões de brasileiros no exterior, Okamoto, e que ele gostaria de ter uma representação desse contingente no Brasil, seja para fazer políticas, para resolver problemas e tudo mais. O que você pensa sobre isso? Você sabia que tinha tanto brasileiro no exterior? Sabia sim. Eu sei porque, enfim, trabalhei em alguns projetos, né, para capacitar essas comunidades nossas fora do Brasil. O Japão foi uma delas, porque muitos brasileiros vão ao Japão para arrumar dinheiro e acaba, às vezes, perdendo esse dinheiro com má aplicações aqui no Brasil. Então, a gente tentou também ajudar esses brasileiros lá, a respeito de negócio e tudo mais. A grande comunidade brasileira está nos Estados Unidos, né? Nós temos lá, talvez, mais de 1 milhão de brasileiros nos Estados Unidos. Essa é uma questão muito interessante que a gente precisa debater, precisa discutir. Primeiro, procurar entender porque num país tão bacana como o nosso, né, muita gente vai embora do Brasil, né? 4 milhões e tantos de companheiros vão embora do Brasil. É claro que as pessoas têm o direito de se mudar do seu país, não precisa ficar no seu país necessariamente. Mas é muito chato, né? Não é uma coisa bacana quando as pessoas vão embora do país para tentar melhorar de vida, né? Vão embora do país porque ele vê na ida a esses países a possibilidade dele progredir, dele prosperar. Então, essa é uma coisa que nós temos que se preocupar. Nós temos que prosperar aqui no Brasil, nós temos que criar as condições para ganhar dinheiro, para melhorar a nossa pátria, para melhorar a nossa sociedade aqui no Brasil. Então, nós temos que batalhar e conscientizar muito isso. Eu gosto muito de conversar com os brasileiros que estão fora do Brasil, mas, em geral, eles são muito conservadores, né? Foram para fora do país, querendo ganhar dinheiro, querendo trabalhar, então eles acabam para justificar a ida deles para fora do país de uma maneira até meia conservadora em relação ao país. Mas a gente tenta trabalhar um outro lado, né? Vocês estão conhecendo aqui uma outra cultura. Por exemplo, os brasileiros no Japão, eles estão conhecendo uma cultura no Japão. Uma cultura, né, de respeito à natureza, uma cultura do trabalho, uma cultura da ordem, uma cultura da limpeza, uma cultura de, sabe? Então, é um negócio legal. Então, por que não também, né, trazer essa cultura para o Brasil, essas coisas boas que a gente vê de comportamento de outros países para o Brasil, né? Então, coisas como essa é importante. Nós estamos discutindo, né, mesmo enquanto partido, o que fazer com essa comunidade tão grande fora do país, né? Existem os núcleos do PT, mas é insuficiente. Talvez criar uns setoriais do pessoal imigrante, mas é uma coisa muito mais partidária. E, com isso, tentar pensar e propor para o governo, né, alguma forma de representação dessa comunidade imensa de brasileiros e brasileiras fora do país. Mas eu há pouco tempo, né, comecei a pensar sobre isso do ponto de vista mais político, de organização mais política. Eu pensava sobre outros olhares, né, mas eu acho que essa é uma coisa importante. Existe uma reivindicação, eu espero que o pessoal nosso dos núcleos ajude na reflexão de criar essa organização, não só partidária, mas uma organização do povo lá fora. Entendeu? Perfeitamente. 4 milhões e meio de brasileiros elegem um presidente, né? Os brasileiros que estão no exterior, se todos votaram, eu acho que nem todos votam, né? Eu não sei se o voto no exterior é obrigatório, eu acho que não, né? Agora, o que é interessante é que o Brasil também é o lugar, se não me engano, acho que a segunda maior imigração japonesa veio para o Brasil. A segunda ou a primeira? O Miguel também me disse isso. Eu sei que é muito grande. Espera aí, deixa eu ativar seu microfone. A primeira comunidade japonesa, a maior comunidade japonesa do mundo veio para o Brasil. Fora do Japão, é no Brasil. Você vê, a gente tem essa riqueza e eu não consigo deixar de lembrar nesse momento, Renê, passando para você, depois eu vou pedir para o Okamoto comentar sobre Gaza também, né? Nós assistimos o governo brasileiro praticamente resgatar todo mundo, repatriar mais de 1.500 brasileiros ou de dupla cidadania que estavam em Israel,
numa operação que nenhum país do mundo ousou chegar perto, né? Mobilizar 7 aviões, né? E buscar, Brasil inclusive repatriando também cidadãos sul-americanos, e os brasileiros que ficaram em Gaza não tiveram essa oportunidade porque Israel não permitiu o corredor humanitário. Como é que você está vendo essa guerra, que não é uma guerra, segundo o próprio Lula, é um genocídio, e a atuação do governo brasileiro? Os próprios cidadãos, os próprios judeus dizem que 80% dos judeus dizem que a culpa é do presidente. Tem um presidente de extrema direita no poder, não é? Em Israel, não é? Então, isso aí é a mesma coisa. Nós tivemos um presidente de extrema direita, então nós não podemos ser culpados pelo que faz o presidente, não é? Porque muitas vezes eu sou brasileira e talvez a pessoa pense já, porque é brasileira, e Bolsonaro, que horror, né? Então, também a gente não deve generalizar, né? Porque nós temos também um grupo de judeus com Lula, nós temos os judeus de esquerda que estiveram conosco na luta, não é? E quando se generaliza, eu não gosto de generalizar. Tá? E o Israel tem um governo genocida, sim. Tem um governo genocida, sem dúvida. O governo de Israel é genocida. O governo, não é? O governo, claro. Não, a gente está pensando, tem muitas manifestações de judeus, aliás, pelo mundo todo, pedindo para parar, né? Essa covardia com os palestinos ali. Olha, eu vou para o bate-papo. Ô, Camoto, vou passar para você na sequência para comentar um pouco também sobre essa questão da guerra. O Miguel Camiunten, né, que está em Tóquio, está nos assistindo. Ele disse que vai mandar os dados eleitorais aqui dos brasileiros no exterior. Daqui a pouco eu trago para vocês. Deixa eu trazer comentários do nosso público. A Judita está dizendo que semana maravilhosa. Obrigado, Conde. Obrigado, Camoto. Parabéns, querida Renê. Felipe Martelo, um abraço de Oxford. Cris Doca, oiê, estamos celebrando o Lula daqui de Londres. O mundo inteiro celebrando o Lula hoje, né? Nara Jararaca, boa noite, Conde, Renê e Okamoto. Um grande abraço direto da festa Lula Day de Londres. Lúcia Maria Gomes, oiê. Deixa eu ver, estamos em Londres, no Made in Brasil, celebrando o Lula Day. The Souvenir Project. Saudações de Londres, celebrando o aniversário do nosso querido presidente daqui. Okamoto, Gaza, Israel, toda essa conjuntura complexa, a gente vê o presidente Lula, você conhece tão bem, e como você, um pacifista, alguém que, inclusive, tem muita vocação para buscar, né, construção da paz, mas está difícil, né? Está difícil, né? Eu fico, como ser humano, né? Eu fico envergonhado da nossa falta de capacidade de convencer as pessoas sobre as melhores saídas que possam produzir a paz. Uma guerra, ela é um desastre, né? Uma guerra, mesmo um ataque terrorista, é um desastre quando as pessoas têm que lançar a mão desses mecanismos para poder tentar convencer alguém. Então, eu acho que o mundo todo, e o papel do Lula é muito importante, porque chama a atenção de, independente de quem começou primeiro, quem começou depois, quem entrou na terra de quem, o fato é que nós temos que tentar achar uma solução, né? Achar uma solução que não coloque tanto sofrimento nem ao povo israelense, nem ao povo palestino, né? Israel tem problema, tem lá um governo de direita, mas nós também precisamos compreender, não é, por que o governo tem apoio também, e trabalhar para fazer com que haja mais explicações para o mundo todo, para poder forçar e constranger, não é, o povo que é contra ter dois estados, é contra produzir a paz. E o Lula fala muito isso, o Lula com a sua capacidade de vender as suas ideias, e talvez a grande importância a gente começar a fazer cada vez mais, por ocasião do aniversário do Lula, o Lula Day, é porque nós precisamos começar a discutir um pouco os pensamentos do Lula, né? O seu comportamento como político, o seu comportamento e sua atitude enquanto político, né? O seu pensamento humanitário, o seu pensamento sobre o mundo, como é que ele vê a construção da paz, como é que ele vê a construção da liberdade. Então, o papel do Lula é muito importante. E a gente tem que explicar mais.
Você vê, eu tenho quase, estou com 67 anos, e te confesso, eu não consigo entender por que tem tanta briga, como é que a gente não chega a uma solução lá naquela região do mundo, né? E tem muitos problemas para resolver, certo? Israel tem uma parte dos israelenses que quer construir um país, né, com uma raça. Não, é o único país do mundo que se reivindica construir o país de uma raça. Não só construir o país de uma raça, mas ser a única raça que tem poder político. Então, é uma discussão que tem que fazer, né? Tentar convencê-los de que, era legal, né, ter Israel, palestino, judeu, árabe, brasileiro, cristão, claro, e que pudesse votar, que pudesse conviver como convivem muitos países do mundo, né? O Brasil, o cara pode ser judeu, pode ser palestino, pode ser árabe, pode ser muçulmano, e tudo bem, né? Pode ser cristão, pode ser evangélico, e a coisa flui bem nesse sentido aqui. Precisamos sempre defender isso. Nós não podemos ficar criando antagonismo entre cristão, entre católicos, evangélicos. Nós temos que ter essa capacidade de dialogar, de convencer e de refletir, porque o mundo está muito triste, está com muitas guerras, e nós temos tarefas muito mais urgentes para enfrentar. Por exemplo, a questão da mudança climática, a questão, sabe, da fome no mundo. Tem coisas muito, muito sérias que, se a gente fizer um pouquinho de esforço, a gente consegue vencer e conquistar. Então, eu acho que escutar o Lula, refletir o que o Lula pensa, é uma coisa muito importante. Então, você que está ouvindo aí, né, você fica vendo realmente uma coisa emocionante. O Lula se esforçar, colocar o governo para se esforçar para retirar os brasileiros. Mas mais importante até de tirar os brasileiros é chamar a atenção do mundo para o horror, que é uma guerra, seja ela qual for, na Ucrânia, na Rússia, Israel, no Iraque, onde qualquer guerra é um desastre. Qualquer guerra, para mim, ele é o ser humano que perdeu a capacidade de negociar, de dialogar. Paulo Camoto aqui nesse evento Lula Day, nós estamos comemorando aqui o aniversário do Lula, o Lula faz 78 anos hoje. O Paulo colocou uma questão muito importante que eu acho que tem tudo a ver com a celebração do aniversário do Lula, que é o sentimento do Lula, né? Como é que a biografia dele, como ele se constituiu, como ele construiu, como ele foi construindo os valores, muito, muito influenciados pela Dona Lindu, que eu acho que a gente precisa lembrar da Dona Lindu também, que o Paulo Camoto deve ter conhecido bastante bem, né, o Camoto? Porque o Lula sempre fala isso, né, da integridade que a Dona Lindu passou para ele, e eu acho que isso fica muito forte, talvez seja o traço mais forte do presidente Lula, né, em todos esses momentos de crise, enfim, de combate à fome e desigualdade que a gente tem. Então, próximo bloco aqui, eu quero discutir essa questão. Lembrar, eu conversei com o Boaventura Souza Santos um tempo atrás, e ele me dizia, que é um dos sociólogos mais referência no mundo todo, né? Ele dizia que se preocupava com o vazio que o Lula pode deixar, né? Porque nós não vamos durar para sempre, nenhum de nós. E eu acho que é nesse ponto que o Paulo Camoto toca. Quer dizer, como é que o Lula... E eu acho que o Lula está pensando nisso. Como é que ele vai deixar o Brasil, né, que é o grande amor da vida dele, mais até que o mundo todo, ele pensa no Brasil o tempo todo, como é que ele vai deixar? Antes de fazer esse bloco, começando com a Renê, eu vou passar aqui a mensagem para o Lula de brasileiros espalhados pelo mundo. Vamos lá, presidente Lula, parabéns. Viva o melhor presidente do Brasil para os brasileiros fora do Brasil. Oi, Lula, feliz aniversário. Um beijo. Feliz aniversário, presidente Lula. Em nome da Frente Democrática Japão, desejamos um feliz aniversário, presidente Lula. Aniversário é você, mas quem ganhou um presente somos nós. Muitas felicidades, somos todos Lula. Feliz aniversário, presidente Lula, nosso presidente e nosso humanista. Presidente, omedetou. Parabéns, presidente, vida longa. Parabéns, presidente Lula, muita paz, muita saúde, vida longa para você. Presidente Lula, feliz aniversário. É um grande prazer ter você como presidente. Parabéns, meu amado presidente. Felicidade, Lula. Banzai, presidente. Humanista e nosso grande estadista. Feliz aniversário, presidente Lula. A gente manda um grande parabéns.
Em 2002, a esperança venceu o medo. 20 anos depois, a esperança venceu o ódio. Companheiro e presidente Lula, seu aniversário é sempre uma data a ser celebrada pela classe trabalhadora. Um feliz aniversário. Tá aí de todos os cantos do mundo aqui o abraço ao presidente Lula. René, fala um pouco para a gente sobre essa herança, quer dizer, a semente que o Lula tem de deixar, né, inclusive para a gente fazer jus a ter sido contemporâneo, todos nós contemporâneos, de uma figura tão extraordinária como o presidente Lula. Fala um pouquinho para a gente. Eu gostaria que clonasse o Lula. Tinha que clonar, sabe, um monte de Lula. Porque um homem como ele, não sei há quanto tempo nasce um homem como Lula. Talvez cada 100 anos? Não saberíamos dizer a cada quanto tempo, não é? E essa semente nós temos que regar, não é? Nós temos que cuidar, nós temos que cultivar para que ela cresça e floresça. Eu fiquei emocionada porque eu vi um monte de gente aí conhecida, o pessoal, né? Eu vi o Miguel que você falou, né? Eu falei do Issal, ele apareceu aí também, a companheirada, fiquei bem emocionada de ver, porque a gente acaba se conhecendo na luta, né? Porque a gente faz muito trabalho juntos e a gente acaba conhecendo todo mundo que está na luta. O Renato, lá da China, foi uma alegria. Então, a gente tem que cultivar essa semente, não é? E para que ela dê bons frutos, acima de tudo, né? Porque uma semente, se ela não for cuidada, ela acaba morrendo. E todo mundo se preocupa. E depois? E quando não existir mais o Lula, o que vai ser? O que vai ser do partido? Quando não existir mais o Lula. É uma preocupação de todos nós. Vamos passar essa pergunta para o Paulo Okamoto, que deve estar ali, está pensando, né? Como é que vai ser, assim, é claro que a gente precisa pensar no presente, e o Lula tem muita lenha ainda, né, pela frente, né, Paulo Okamoto? Porque ele ainda já desponta como, né, o grande favorito para 2026 também, e saúde para isso a gente sabe que ele tem, mas pensando assim, a longo mesmo prazo, quer dizer, daqui a 20 anos, né, como é que vai ser o Brasil? Como é que você sente essa transferência? O Lula transferiu muitos votos, né? Ele faz como é que vai ser a transferência do sentimento, do coração dele? Paulo Okamoto. Bom, primeiro, vamos trabalhar, vamos torcer, vamos se esforçar para que o Lula tenha muita saúde e esteja presente durante muitos e muitos anos ainda na vida do povo brasileiro. Mas, como eu falei no começo, né, uma das coisas que eu quis fazer é ficar na Fundação Perseu Abramo, que é uma fundação ligada ao partido, para formar dirigentes políticos. Porque, como a Renê falou, se a gente tivesse 10 Lulas, né, no mundo, se a gente tivesse 50 Lulas no Brasil, certamente nós estaríamos mais avançados. Porque não é só o pensamento do Lula que a gente tem que aprender, conhecer e refletir. Evidentemente, não é tão difícil conhecer o que o Lula pensa, né? Muitas coisas que ele pensa, muita gente pensa. Os valores que ele defende, muita gente defende. Mas o Lula tem algo de especial, né? Ele tem um comportamento diferente. Ele tem uma atitude diferente. Isso que torna ele verdadeiro, torna ele, um cara realmente comprometido com as pessoas. Ele tem um carinho com as pessoas, né, que nem sempre o político tem. Ele tem uma paciência com as pessoas que nem sempre as pessoas têm. E é isso que nós vamos ter que mostrar. Se você quiser ser um bom político, quiser ser um bom dirigente partidário, você vai ter que ter atitudes. Você vai ter que ter comportamento. Não basta ter só conhecimento, né? Então, essa é uma das coisas que nós precisamos aprender como é que faz, porque não é uma coisa natural, né? Às vezes as pessoas convivem com políticos durante muitos anos e não quer dizer que aprendeu o comportamento. E esse comportamento, essa atitude que faz, tá certo? Que as pessoas tenham sentimento. As pessoas sentem mais onde vive, sentem mais onde está, vamos chamar, onde está compartilhando as coisas. A questão da dona Lindu e essa formação que ele deu para o Lula foi muito essa, porque ele convivia com a
A mãe tinha falas que educava, falas que... Né, é muito simples, mas é fala, né, tipo assim, eu vou ajudar o filho que é mais fraco. Por isso eu passo um conceito para ele, ó, eu preciso trabalhar para os mais humildes, eu preciso trabalhar... Né, ele tem um senso de justiça, de honestidade, que passa, ele cultivou isso e levou para a vida dele. Né? Apesar de ele ser um homem brincalhão, joga bola, faz um monte de coisa, mas o Lula, quando fala dos problemas das pessoas, ele não fala da boca para fora, certo? Ele fala com o coração, certo? E quando ele se mete a fazer programas, ele não está se metendo no programa para ser o político, mais isso, mais aquilo. Ele faz porque ele tem clareza da necessidade que o povo tem. Ele tem clareza de que o Estado pode ajudar mais. Ele tem clareza, né, de que ele pode fazer uma coisa diferente. E para se alimentar disso, né, o que ele faz? Ele convive, né, com as pessoas mais humildes. Então, ele é presidente da República, mas ele conversa com o cara que dá o cafezinho, conversa com a pessoa que faz a limpeza, conversa com a pessoa que faz a comida, conversa com o motorista, entendeu? Mas não é só no palácio, ele adora sair, adora visitar, adora viajar, e ele adora conversar com as pessoas mais humildes. Então, ele é uma pessoa que ele presta atenção, né, de uma pessoa mais importante, sei lá, como presidente da China, como presidente dos Estados Unidos, mas ele tem essa mesma preocupação de conversar com as pessoas mais humildes que você pode imaginar e levar em consideração os pensamentos, os valores dessas pessoas mais humildes como um dos grandes. E ele nunca perdeu a clareza de que lado ele está na história, tá certo? Então, isso que faz o Lula ser diferente. E a gente precisava de ter mais político assim, porque a tendência da gente, né, é se acostumar com coisa boa. A tendência da gente é quando você vem para Brasília, começa a ganhar um salário melhor, começa a ter carro, começa a ter assessor, começa a ter... Daqui a pouco você esquece. E você acaba fazendo tudo para manter isso. E isso é errado, certo? Você tem que fazer tudo certo para manter o que você tem, porque senão você se vende, né? Você acaba, sabe, se perdendo no meio do caminho. E o Lula, graças a Deus, ele tem um comportamento, uma atitude que impede dele se perder pelo comportamento dele e pela atitude dele. Isso é uma coisa muito bacana que a gente precisava chamar a atenção de muitos políticos e políticas do Partido dos Trabalhadores, inclusive. Paulo Camoto, olha, o Paulo fez uma definição aqui do Lula que eu vou guardar, vou botar num quadro, né? Porque ela é muito precisa, né? O Lula, assim, brincalhão e tal, mas quando ele fala, porque ele sofreu, né, privações, né? Quando ele fala sobre quem passa fome, as pessoas que não têm o que comer, não têm emprego, né? A dor que é não ter um emprego, ele fala realmente do fundo do coração, a gente percebe isso, não é demagogia, não é para se eleger, não é para nada disso, é realmente para conscientizar. Agora, eu vou me permitir fazer um comentário aqui para vocês. Renê, a gente está encaminhando aqui para o último bloco. A Renê comenta, depois o Paulo comenta. Eu entrevisto muita gente e sempre que eu entrevisto um sindicalista, presidente de sindicato, pessoa ligada a sindicato, eu sinto uma coisa especial que eu acho que é uma dos pontos mais fortes também do Lula, capacidade de negociação e a inteligência. Quem é de sindicato é combativo, né? Porque tem que enfrentar as agruras ali, as questões das condições de trabalho, do salário, e é muito inteligente. Então, acho que o Lula se formou, tinha toda uma geração ali, Okamoto e Renê, ao lado dele, em São Bernardo, no ABC, todos eram muito qualificados, e o Lula despontou, evidentemente, porque tinha também outras qualidades além dessa. Você acha que isso pode ser retomado, Renê? Quer dizer, essa reconfiguração das bases sindicais do Brasil? E se isso não for suficiente para você, a pergunta que eu também dirijo ao Okamoto na sequência, você acha que uma escola de formação faria sentido no Brasil? Escola de formação política, para que essa geração, né, se comprometesse com alguns pontos da produção de políticas públicas? Renê, com a palavra. Deixa eu abrir aqui seu microfone. O Lula é um autodidata. Ele é um mediador de conflitos, ele é um estadista inato, ele é inato. Uma pessoa que já veio com
com todas essas qualidades, não é? Com todas as aptidões, né? E nós estamos tendo agora curso para vereadores, estamos tendo um monte de curso para formar os políticos, né? Nós primeiro formamos os professores e depois os formadores, e agora os formadores estão dando esses cursos. O que a gente pode fazer, como eu estava falando antes, pessoas como o Lula, não sei a cada quanto tempo nasce, é um autodidata, é uma pessoa que já nasceu com esse privilégio, com essa sabedoria, não é? Uma pessoa como ele, poucas no mundo, poucas pessoas como ele. Então, o que nós podemos fazer é fazer a formação política. Não é? Eu lembro que o Lula falou uma vez assim, o Fernando Haddad, ele tem tudo que eu não tenho, ele é bonito, ele é estudado, ele é isso, ele é aquilo. E nós queríamos transferir, talvez tivesse demorado um mês mais, ele teria ganho as eleições, não é? Também com tanto fake news, não deu como. Quando muita gente que estava parada começou a se mover, arregaçar as mangas e lutar, a coisa começou a ir mais rápido. E o Fernando começou a subir, o Haddad começou a subir, mas não deu tempo, o tempo não foi suficiente. Eu penso que se demorasse mais um mês, talvez ele teria ganho. Não é? Mas como que a gente vai formar uma pessoa igual o Lula? Não tem como a gente formar uma pessoa como o Lula, não é? Já pensou se tivesse a receita de fazer um Lula? Agora, o Renê, beleza por beleza, o Okamoto está aí também, falando do Fernando Haddad, esse negócio do Fernando Haddad, que é bonito, não sei o quê. Olha o Okamoto, como é que tá. Okamoto, vou passar para você. Diga, Renê, o que você quer falar? Tem que dar receita para nós aí. 77 anos aí, dá receita, Okamoto, que você tem aí. Você fez pacto. Você fez algum pacto? O Okamoto é o caçula da turma, né, Okamoto? Agora, deixa eu ativar seu microfone aqui, só vou ativar depois, porque a gente tem um eco aqui. Eu vou fazer a pergunta para você e vou te passar a palavra, Paulo Okamoto, para você comentar essa questão do sindicato, da capacidade dos sindicalistas que eu destaquei aqui, a inteligência, a possibilidade de um curso, né, para político, e o que está no radar da Perseu Abramo. Conta para gente. Paulo Okamoto. Olha, o que a Perseu Abramo está fazendo é produzir conhecimento e disseminando conhecimento. Então, como eu falei, uma das coisas que eu quero fazer muito na Fundação é formar dirigentes, né? Então, o que nós fizemos esse ano? Nós fizemos um curso para formar dirigentes do Partido dos Trabalhadores. Por que precisava fazer isso? Porque, por exemplo, a pessoa vira presidente. O que faz um presidente de partido? O que faz um secretário-geral de partido? Qual é a tarefa deles? Como é que ele necessariamente executa? Como é que a gente sabe se ele está indo bem ou está indo mal? Então, nós fizemos um curso, né, para formar os dirigentes na área de tesouraria, na área da comunicação, na área da formação, né, para fazer com que mais dirigente tenha capacidade de entregar melhor o seu trabalho. E tentando montar uma rede desse dirigente, conforme você vai aprendendo, você vai passando para outro as práticas exitosas que você tem descoberto, construído. Então, é uma forma da gente fazer formação de dirigentes para poder fazer com que o partido seja mais exitoso. Então, uma das coisas que eu estou fazendo na Fundação é fazer produção de curso para formar nossos dirigentes junto com a Escola Nacional do Partido, né, que também faz esse esforço. Mas eu, como eu me comprometi mais com isso, então eu sou um cara que fico ali perturbando a turma para a gente ter resultado. Então, fizemos esse curso. Nós fizemos agora, estamos encerrando um curso para tesoureiro do partido. Não é? É muito importante os tesoureiros saber quais são as obrigações que se tem no país, porque você recebe fundo partidário, você recebe fundo eleitoral, e você precisa prestar conta, precisa gastar corretamente esse dinheiro. Você precisa aprender como é que você arrecada para manter o partido, né? Como é que faz, quais são as iniciativas que a gente pode ter para ajudar a manter o partido. Nós vamos começar agora um curso de comunicação, né? Vamos tentar formar o pessoal mais profissional dos deputados, dos senadores e também dos principais diretórios, dos principais candidatos que vão trabalhar a questão da propaganda e da comunicação do partido. É um curso longo, dedicado a mais um pessoal mais especializado do partido, não é? Como a Renê colocou, nós estamos dando um curso
para os candidatos e candidatas. Nós precisamos melhorar ainda esse curso, porque a ideia é fazer com que os nossos candidatos e candidatas saibam como se comportar, como trabalhar, como planejar, como fazer campanha, tá certo? Sob todos os pontos de vista. E nós precisamos fazer também mais produção de conhecimento. Então, a Fundação se dedica, né, a tanto produzir livros, produzir debates, produzir seminários, produzir pesquisa, produzir eventos para fazer com que tenhamos a disseminação desses conhecimentos. Uma das coisas que a gente se meteu a fazer, é uma coisa difícil, mas discutir sobre segurança pública. O que nós vamos fazer, né, para evitar de que as pessoas tenham um ambiente de violência, de delinquência, como evitar das pessoas, né, ter problema na sociedade. Como recuperar essas pessoas que têm problema na sociedade, que foram presas, tá certo? Como combater as quadrilhas, né? Os crimes organizados, como é que nós vamos fazer isso? Né? Como é que nós vamos formar a atuação da nossa polícia para ser uma polícia que consiga colocar a lei e a ordem, mas de forma que respeite também o direito das pessoas. Então, nós temos a obrigação de produzir conhecimento e produzir que esse conhecimento seja aplicado, né? E vai ser aplicado por pessoas que precisam também ser formadas e chamada a atenção dessas coisas. É isso que nós estamos tentando fazer. Certamente nós não vamos superar o Lula, como a Renê colocou. Eu acho que o Lula nasce de cada 100 anos, sei lá, quanto tempo. Mas nós podemos se esforçar para chegar perto, né? Porque eu aprendi muita coisa com o Lula, Renê, certo? No sindicato, quando eu cheguei no sindicato, o Lula fez uma conversa com a diretoria e ele falou muitas coisas, né? Que naquela época, para a nova diretoria que estava chegando. E eu até brinco com ele, que eu aprendi com ele, ele não faz, né? Eu aprendi com você, pratica e você não pratica, né? Mas é brincadeira minha entre eu e ele, porque muitos sabem que eu sou amigo dele de longa data. Mas ele ensinou muita coisa e me ensina muita coisa todos os dias. O Lula, além de ser um negociador, que ele aprendeu no sindicato como negociar, certo? Aprendeu que conviveu numa família que tinha muita gente que também tem que negociar. Então, a gente também tem que chamar a atenção o que é ser negociador, o que é negociar e por que é importante negociar. Porque negociar, saber negociar bem, saber trabalhar bem, isso evita guerras, evita morte, evita violência, né? Então, nós temos que explicar mais, ter mais capacidade de explicar essas coisas. E o Lula é muito isso, né? Ele tem capacidade de aprender, como você falou, ele é um autodidata, mas ele também usa muito recurso de aprender com outros. Não tem nesse país, Renê, um ser humano que conversou com mais especialistas sobre todas as áreas que o Lula. Não tem. E ele conversa realmente para aprender, ele conversa realmente para conhecer para fazer melhor. Entendeu? Então, esse negócio, o Lula não tem, como é que é? Não tem curso superior. Eu dou risada. A cultura que o Lula tem, o conhecimento que o Lula tem, eu conheço muitos professores, com todo respeito aos acadêmicos, aos doutores, aos mestrados, mas o Lula tem muito conhecimento. Tanto é que ele é, talvez, no Brasil, o cara que tem mais título honoris causa no mundo. Não é? Então, ele tem mais de 50 títulos honoris causa no mundo. Vai de Sorbonne, vai de universidade em Portugal, em Paris, nos Estados Unidos, na Argentina, em tudo quanto é lugar, porque ele realmente é um gênio. Né? Isso, o Camoto, desculpa te interromper, mas isso porque quando ele estava na presidência, ele não aceitou nenhum título, né? Você se lembra? Verdade. Ele não aceitou. Então, você vê como é que é. Ele tem muitas coisas que a gente poderia observar. Né? E o que eu chamo a atenção de quem quer ser um bom político, observa como o Lula se comporta, como o Lula faz, como é que o Lula tem as atitudes do Lula. Quando ele fala que combater lá no negócio da guerra, não faz só um discurso. Ele se mete a conversar com o presidente de um país, com o outro. Sabe? Ele faz uma gestão estratégica das coisas que ele defende. Ele realmente coloca a agenda e coloca o trabalho dele nas coisas que ele defende. E coloca isso de forma verdadeira, coloca isso com o coração, com a alma, para fazer realmente a coisa acontecer. E isso que é a diferença do Lula em relação aos muitos políticos que não têm essa pegada. Paulo Camoto, você está com tudo, está na ponta dos cascos, hein, Camoto? Parabéns. Olha, eu quero agradecer demais. Renê, quer dar um recado final aí para o povo todo aí que está nos assistindo? Vou aproveitar o barquinho aqui, vou aproveitar o bonde, já que ele falou do curso universitário. Eu lembrei
que lembra que o Marreco, perguntaram para o Marreco que livro que você lê, ele disse assim, eu gosto de ler biografia. Daí perguntaram, que livro, qual biografia é a última que você leu? Ele não sabia. O Lula é uma pessoa que lê muito, ele conhece, lê muito, é uma esponja, ele aprende muito, não é? Ele aprende muito, tanto com as pessoas como lendo, não é? E falar do nosso Lula Day, que vai ser amanhã, e vamos fazer um Lula Day diferente, porque é o último que nós fizemos, nós convidamos sindicalistas, convidamos políticos, corpo diplomático, só que esse ano nós convidamos professores universitários, catedráticos, para fazer uma homenagem, exatamente porque este ano teve um sujeito aí que criticou, dizendo que o nosso presidente não tinha curso superior. Então, nosso Lula Day vai ser um grupo de catedráticos, de professores universitários, fazendo uma homenagem ao nosso presidente. Esse é o Lula Day Madrid, que vai ser amanhã, no Cruze Contemporâneo de Arte e Pensamento de Madrid. E será essa a nossa homenagem, Lula Day, com professores e professoras universitários, homenageando o nosso presidente. Renê, querida, ficou bonito Renê de Madrid. Vou chamar você de Renê de Madrid a partir de agora. Sabe como que eu sou conhecida, quem não me chama aqui? Quando não sabe meu nome? Meu nome é difícil, é Renéceia. Porque Renê era o meu pai. Meu pai era Renê. Minha mãe colocou Renéceia. E aqui me chamam de Renê. Em casa me chamam de Ceia. E quem não me conhece aqui me chama de Lula Livre. Tá, isso é muito bom. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou aqui esse evento fantástico aqui. A gente vai terminando hoje dia do o aniversário do presidente Lula, essa mobilização que é internacional, que é muito carinhosa, muito afetuosa. Paulo Okamoto vindo aqui, dando a honra para a gente fechar com chave de ouro esses encontros. Obrigado, Renéceia, queridíssima, Renéceia de Mello. Obrigado a todos, a Judita, todos que ajudaram aqui, contribuíram para esse evento, para essa sequência. E eu vou terminar agora colocando um trechinho de uma festa em homenagem ao Lula em Barcelona, e a gente fica por aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado todo mundo que ajuda a organizar o Lula Day. Um beijo no coração de vocês e também um beijo no coração dos nossos ouvintes, e obrigado, Conde, aí, pela oportunidade. Lula, presidente de Barcelona, deseja um feliz aniversário, Lula! Parabéns a você!